Ô, gente, desse caminho. É gato o convidado, então bate mais palma. Com vocês, por favor, Flávio. Flávio aqui do meu ladinho, ó. Ah, não, aí já é demais, né? Senta aqui, porque começava a coisa aí, gente. Não, então senta. Ó. Flávio. Boa tarde. Falando aqui, o Advair trouxe muitas novidades para nós, e falando as fases da vida dele, como começou. E chegando nesse ponto das fases da vida, você também começou no Instrumento de Deus antes de sermos comunidade, né? E eu queria te perguntar, como foi... Existe uma idade, existe uma fase que a gente, certa para servir a Deus? Existe uma fase certa? E que na mesma pergunta eu queria, como é que você fez, né, quando você chegou? Eu vou dar, né, aqui uma pontinha minha também, que a gente chegou junto, né? Mas como é que foi chegar? Nós chegamos já namorando, mas como é que foi esse processo de chegar nesta idade, vivermos esse processo de namoro, de casamento, aquele monte de filho? Eu queria que você falasse dessas fases da sua vida de caminhada na comunidade. Ok, vamos ligar o modo videogame aqui agora. Fase 1. Muito bom. Então, assim, com relação à primeira pergunta da idade, eu fiquei pensando um pouco sobre isso aqui agora e me ocorreu que nós somos criados para Deus, então nós somos chamados desde toda a eternidade. Então, a idade não faz a menor diferença nesse aspecto. Contudo, eu poderia lembrar duas situações aqui que todo mundo conhece. Abraão, digamos, foi chamado por Deus por volta de, 80, 90 anos, alguma coisa assim. Já tinha uma idade muito avançada. Embora ele fosse um homem temente a Deus, mas Deus chama ele já numa idade bem avançada. E faz um convite, assim, muito difícil, na verdade, né? Vende tudo que tens, larga e vai por onde eu te disser. E ele não diz aonde, né? Ele não diz aonde, ele só fala, faz aí e vem comigo, no caminho eu te conto a história. Muito difícil isso, né? Abraão era o patriarca de um povo, então quando Deus diz isso para ele, ele teve que virar para o povo dele. Eu não sei quantas pessoas tinham lá, 100, 200, 500, 1000 pessoas, e virar, a gente vai sair da nossa terra aqui, a gente vai largar a nossa plantação, vamos levar o que der para carregar, porque Deus está mandando a gente ir. E se fosse coisa da cabeça dele, né? Eu penso. Mas e para você? Você, Flávio? E aí, só para concluir aqui, né? Essa foi a primeira. A segunda é São João Batista. Vocês não vão brigar, né? Não, acho que não. Em casa a gente se acerta. E tem São João Batista. São João Batista é chamado no ventre. Sim, fases diferentes, completamente. Por aí a gente tira uma ideia que não é a idade, né? A questão, eu acho que está no tempo de Deus. Deus nos chama sempre. Mas em que momento a gente se dá conta desse chamado e em que momento a gente sente que precisa responder esse chamado? Eu acho que vai mais por aí. Mas e aí? Foge não, responde aí, para você. Para mim foi uma coisa assim muito maluca. A minha vida pessoal chega a se confundir com a vida da comunidade. Eu cheguei na comunidade com 21 anos, mais ou menos. 20, 21 anos, por aí. E aí, já estava namorando com a Paula, a gente foi evoluindo esse namoro, nós casamos, né? Então, foi assim, a nossa vida, os nossos amigos, os nossos finais de semana, tudo que a gente pensava era em torno da comunidade, né? Não existia uma vida para fora da comunidade, porque aquilo dava sentido para a nossa vida, né? Preenchia. As pessoas comungavam dos mesmos sonhos, tinham a mesma visão e queriam doar-se pela mesma coisa, né? Então compartilhava-se os valores, a crença, a fé. Então isso foi muito importante. E claro que não só isso, mas também nos dava muita força, muito auxílio, né? Porque não era fácil, né? A gente teve um total de 8 filhos, sendo que 4 já estão no céu e 4 a gente criou, e tem o mais novo aqui que é o José. E aí quantas vezes
pessoal da comunidade às vezes ia para casa, né? Para poder ficar com as crianças, para a gente poder ter um respiro ali de umas 2, 3 horinhas, só nós dois sair, ir no cinema, comer alguma coisinha fora rapidinho e voltar, né? Dá um cheiro no cangote. Né? E dormia. Ô Flávio, mas você tá falando assim, nossa, todo esse tempo, e foi sempre mil maravilhas, né? A conta bancária sempre muito recheada, sempre comendo do bom e do melhor na sua casa própria, no seu carro zero. Sempre foi assim, não foi? Claro, o sonho faz parte da situação, mas a realidade foi um pouquinho diferente. É porque, assim, tem pessoas, né, eu faço essa brincadeira, porque tem pessoas também que parece que é aquela síndrome do aposentado, né? Quando eu me aposentar e eu tiver tempo e tiver tudo estabilizado, eu vou ajudar a igreja, eu vou fazer parte de alguma coisa numa comunidade, ou eu vou me aprofundar mais nas coisas de Deus quando eu tiver com tudo isso resolvido. Eu acho que dá para resumir isso numa frase do Evangelho, que é onde Jesus diz: toma a tua cruz e segue-me. Ele não promete uma vida sem cruz, sem preocupação, sem dificuldades. O que ele promete? Eu sempre estarei com você. Então, quando a gente se entrega nesse caminho, de fato a gente sente a presença e o apoio de Deus. É no momento que você fala, cara, não sei o que fazer, Senhor, acabou. Aí Deus sempre vem em nosso auxílio, nos dá a força, nos abre uma porta, nos manda uma pessoa. Ele nunca nos desampara. Então, não se iluda. Alguém que prometeu uma vida fácil, uma vida sem problemas, sem dificuldades, pode ter certeza que vocês vão ficar com o pé quente. Não tenha dúvida disso. Não. E para finalizar, o Flávio, interessante isso que você diz, porque tem muitas pessoas hoje em que prometem uma vida sem sofrimento. Parece que cai assim nos nossos ouvidos, parece que enche os nossos olhos, uma vida sem dificuldades, sem desafios. Mas a própria vida em algum momento vai imprimir uma dor, algo que você não consegue resolver. Você não vai conseguir cuidar de alguma determinada situação. Sei lá, por exemplo, né? Falecimento de um ente querido dentro de casa. E a pessoa que nunca tocou essa dimensão tipo de uma perda, essa pessoa às vezes pode estar indo para um buraco muito complicado. Você já, dentro dessa tua história, né, desta fase, você já viveu algo parecido assim? Sim, eu tive a perda da minha mãe e outras tantas dificuldades que eu enfrentei e enfrento até hoje, né? A questão, Cássio, é mais ou menos assim: o sofrimento para nós é algo ruim, porém o que eu percebo é que Deus tudo nos providencia, inclusive o sofrimento e a dor. Por quê? Isso pode ser entendido como uma correção de caminho. Sabe quando você está vendo com uma pessoa e você dá uma esbarrada nela para ela entrar no eixo, para ela entrar no caminho? Mais ou menos isso que acontece. Por quê? Deus tem a visão do todo e Ele sabe onde é que a gente precisa chegar. Ele nos cria para aquela felicidade última. Então, quando a gente vai se desviando do caminho por um motivo ou por outro, Ele vai lá e dá um peteleco na gente. Esse peteleco normalmente são as dificuldades e as dores. Por isso que isso é uma graça de Deus. E por isso que a gente louva e agradece a Deus por isso. Não porque a gente gosta de sofrer, não porque seja bom sofrer, mas porque é um carinho, é um cuidado de Deus necessário para a nossa vida naquele momento. E muitas vezes esse mesmo sofrimento que a gente pode acolher e viver ele entregando esse sofrimento para Deus, é testemunho para que uma outra pessoa olhe e fale: puxa vida, olha lá como fulano é. Deus, você se torna um exemplo vivo de que Deus age na vida, e a pessoa que olha de fora fala: eu também quero isso para minha vida, um Deus que cuide de mim. Deus nos prova para nos aprovar, né? Que chique, hein?